vocês estão? Está todo mundo bem? E em casa? Espero que sim, né? Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior nós aprendemos as danças e suas vertentes, que foi a origem e os benefícios, né? Então, na aula de hoje nós vamos aprender um determinado tipo de dança e um ritmo. Dança hip hop. A atividade que nós vamos aprender, tá certo? A nossa é a terceira. Então, vejam bem, pessoal, a dança, ela é dividida em 5 tipos de dança. As danças de salão, as danças urbanas, as circulares, as clássicas e as populares. Dentro desses tipos de dança, existem ritmos, certo? Então, dentro da dança de salão existe o forró, existe a salsa, o bolero e a valsa. Dentro das danças urbanas existe o popping, o locking, o breaking e o funk. Dentro das danças circulares, elas são desenvolvidas em rodas, certo? As danças clássicas é o balé e o jazz. E já as populares é o chachado, o frevo e o carimbó. Então, a dança que nós vamos aprender é a dança urbana, tá bom? É as danças urbanas. E a qual a gente vai aprender é a hip hop, é o hip hop. O hip hop ele não está aí dentro, né? Só que aí ele está dentro da pop e da break, tá bom? Então, vamos iniciar. Aí é o objetivo de nossa aula, conhecer e valorizar o grafite como manifestação do hip hop, tá bom? Então, primeiro a origem da dança de rua, que é a mesma coisa de danças urbanas. Então, a origem da dança urbana. Originou-se nos Estados Unidos em 1929, época da quebra da Bolsa de Nova York e da grande crise econômica. Músicos e dançarinos dos cabarés americanos urbanos desempregados, como consequência da crise, passaram a realizar suas performances nas ruas. Então, foi aí que a dança urbana, a dança de rua se originou, certo? Eles, por conta da crise, eles passaram a apresentar, mostrar seus talentos nas ruas e aí a dança foi se evoluindo, certo? Para iniciar, eu vou explicar a vocês o que é o grafite, certo? Uma linguagem artística que aborda uma diversidade de temas e que se manifesta no espaço públicos urbanos, em paredes e muros. Os grafiteiros precisam de permissão das autoridades municipais para usar as áreas públicas como grandes telas em branca, tá certo? Então, é preciso a autorização para eles fazer aqueles determinados grafites que vocês vão ver, vão visualizar o que é o grafite, tá bom? Observem aí o que é o grafite. Esse grafite aí é de Michael Jackson, certo? Lá em Nova York. Então, o grafite é isso. E aí vem a pergunta. Você sabe como é a dança do hip hop? Sabem, né? Que vocês viram aí, não foi? E aí tem uma outra pergunta. Por que o hip hop lembra grafite? Por que o hip hop lembra grafite, pessoal? Por que existiu grafite no hip hop? Então, prestem atenção que vocês vão conseguir compreender. Vamos lá. A cultura do hip hop emergiu de um movimento que procura minimizar as inúmeras disputas que eclodiam entre gangues nas periferias de Nova York. Na década de 1970, os jovens passaram a ser incentivados a substituir as brigas por batalhas de dança. Então, naquela época existiam muitas brigas, muitas guerras, e aí eles decidiram substituir as brigas por batalhas de dança. E aí as coisas foram melhorando, não é isso, pessoal? Ao invés deles estarem com brigas, eles fizeram disputas, batalhas de dança. Foi com essa proposta que aos poucos o hip hop começou a se estruturar como movimento cultural e artístico. A relação dos grafites com o hip hop começou com uma forma de demarcar territórios. No entanto, eles transformaram-se gradativamente em uma expressão artística que dava voz à periferia, motivando reflexões sobre as condições de vida nesses locais.
Assim como o break, o grafite foi fundamental para ampliar o movimento do hip hop pelo mundo. Então, pessoal, o grafite ele é lembrado pelas pessoas do hip hop que praticam o hip hop, porque naquela época era praticado como uma forma de marcar territórios, tá certo? Então, ali, aquele território que tinha aquele determinado grafite era um território daquele determinado grupo de dança, tá bom? Nessa escopa, os desenhos nos muros tornam-se uma forma de expressão dos jovens da época. As gangues, antes envolvidas em disputas violentas, começaram a se transformar em grupos de danças e grafitagem. Tá vendo o que eu acabei de explicar? Segundo Foco, alguns deles, além dessas práticas, criaram atividades educativas a fim de dar suporte aos jovens, procurando lhes garantir um futuro mais digno. E aí as coisas foram, as brigas, as guerras foram se acabando, porque ficou o grafite para eles, porque eles gostavam, o grafite para eles se entreter, não é isso? E ainda a dança, porque eles gostavam. E aí, pessoal, existem os tipos de grafite, certo? Tem aí os exemplos de tipos de grafites, de formas que eles fazem as grafitagens. Tá vendo? Ó, segundo o Fock, há diversos estilos de grupos de grafite. O freestyle, esses nomes aí, o Trauer, eu não sei como é a pronúncia, provavelmente é assim, não sei, né? Mas vamos ao que interessa. Então aí são os diversos estilos de grupos de grafite, certo? O Intile e 3D, que explora imagens realistas em 3 dimensões, que é essa do gatinho. Então, pessoal, e ainda tem as pinturas, tá bom? Que são realizadas à mão com o uso de tinta e spray. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Caso não tenham compreendido, vocês podem me procurar, tá certo? Que eu estou à disposição. Um abraço e fiquem em casa e com Deus.